um podcast na Kombi e hoje eu estou aqui com o professor Mário Breder e nós vamos bater um papo sobre educação. E você aí que está parado aí pensando em voltar aos estudos, tem um grande incentivo aqui para você, né, professor? Com certeza, nunca é tarde para voltar a estudar. É isso aí, vem com a gente! Mais um podcast e hoje eu estou aqui na companhia do pastor Breder, Mário Breder. Posso chamá-lo de professor Mário Breder? Sim, tanto faz, professor, pastor, tanto faz. E a gente vai conversar um assunto muito interessante para você aí em casa, que muitas vezes aí pensou em voltar a estudar, né, retomar os estudos. Você vai conhecer a vida desse professor aqui, você vai se inspirar com certeza. Eu quero agradecer primeiro o senhor ter aceito o nosso convite para bater esse papo, para trazer informação, para trazer inspiração para esse pessoalzinho que está lá em casa. E eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal resumidamente, né? Quem que é o professor Mário Breder? Bom, eu sou pastor e professor Mário Breder, já trabalhei em diversas escolas aqui de Barueri. Estou, no momento, aposentado do Estado desde 2019. Continuo trabalhando esporadicamente em Barueri como professor substituto. Tá? E o senhor sabe que tem um adolescente lá na sede, no domingo passado, acabou o culto, ele me puxou e falou assim, aquele senhorzinho ali, ele é professor? Eu falei, o professor é o pastor Mário Breder. Ele falou assim, ele já me deu aula. Já dei aula para vários deles lá. Já dei aula para vários deles ali que legal, né? da sede ali. E sempre pensou em ser professor? Como que foi essa vida do senhor aí, desde a infância até que o senhor se tornasse mesmo um professor? Como que foi? Então, quando pequeno, meus irmãos me chamavam de doutor. E eu pensava, um dia eu vou ser alguém na vida, vou estudar. Mas era muito pobre, morava na favela do Rio de Janeiro, tá? Numa das favelas mais difíceis lá, a favela da Cari. Mas depois, quando viemos para São Paulo, foi em 1976 que eu mudei para São Paulo, eu terminei a oitava série, que é o 9º ano hoje. E aí eu precisei parar de estudar para trabalhar, necessidade do trabalho. E fui trabalhar e fiquei 21 anos sem estudar. Só voltei a estudar em 1997, porque a minha esposa resolveu voltar a estudar, ela que tinha parado na 5ª série, resolveu voltar a estudar. Eu falei, eu não vou ficar em casa sozinho não, também vou. E fui estudar, fui fazer o ensino médio, supletivo. Fiz o 1º ano, fiz o 2º e o 3º como supletivo. Isso já em 98. Eu trabalhava numa loja e estava com uma vontade grande de fazer inscrição vestibular para fazer faculdade de História. Mas estava ainda na dúvida se eu fazia de História ou se eu fazia de Teologia. Aí eu resolvi, bom, vou primeiro fazer de História, depois eu faço Teologia, como de fato eu fiz posteriormente. Naquele ano, 98, eu não consegui fazer o vestibular, embora o Enem começou em 98, mas era só para testar os alunos. Eu não consegui fazer o vestibular na faculdade, porque o gerente da loja não me liberou. Nossa! Para ir fazer a prova num sábado. Aí eu fui só em 99, fiz a prova, passei muito bem e comecei então em 2000 a minha faculdade, 2000, 2001, 2002. Na metade do curso, em 2001, eu já estava dando aulas, já fui chamado para dar aulas, já assumi algumas classes e fui dando aulas. Tá? Só me aposentei em 2019. Professor Mário, é engraçado assim, como
antigamente, não é que ele não valorizava o estudo, mas ele não vinha em primeiro lugar por questões de sobrevivência mesmo, né? Exatamente. A maioria das pessoas que a gente vê que pararam de estudar foi para trabalhar, né? Exatamente. Então, essa foi a necessidade. Eu estudei, parei por quê? Tem que trabalhar. Fazer o quê, né? E aí eu até tentei voltar a estudar posteriormente. Em 81, quando eu me casei, eu tentei voltar a estudar. Estudei 3 meses só. Fui líder da classe, mas acabei desistindo por ciúme da minha esposa. Eita! Ciúme grande dela. Eu desisti, recém-casado, só 3 meses de casado. Aí eu desisti. Mas também realmente, o senhor voltou a estudar e virou popular da escola, né? Pois é, era o líder na escola, era representante de classe. Né? Aí ela ficou muito incomodada com isso, e aí eu acabei desistindo. E depois que o senhor fez a faculdade, né? O senhor começou, o senhor se tornou um professor, né? E o senhor se achou nessa profissão? O senhor olha assim e fala assim, era isso que eu gostaria de ter feito? Eu sempre li muito e sempre ensinei muito nas igrejas por onde passei. Então eu sabia que eu seria um professor bem-sucedido, né? Trabalhei em várias escolas, numa delas eu trabalhei por 11 anos, eu fui o professor efetivo contratado do Estado, não contratado, efetivo mesmo, fiz concurso público, passei, né? E trabalhei numa única escola de 2005 até 2015, numa única escola. E até hoje eu encontro ex-alunos que me agradecem muito pelo modo como eu os tratei, como os ensinei, né? Eu costumo dizer que a igreja, ela é formadora de pessoas para a sociedade, né? Porque na igreja a gente consegue descobrir talentos, né? Sim, na igreja a gente aprende muito. Na escola dominical, principalmente, nos cultos de ensino, a gente aprende muito. E é posto ali em prova também, né? Porque normalmente as pessoas, do nada, assim, o pastor precisa de uma necessidade, fala, vai lá dar aula na escola bíblica. E aí, de repente, a pessoa descobre que tem um talento, né? Exatamente. O professor Mário Breder, ele é conhecido aqui na nossa comunidade evangélica, na nossa cidade, como um grande incentivador dessas pessoas que, por uma ocasião da vida, precisaram parar de estudar, encerrar os seus estudos. E o que ele faz? Primeiro, que ele puxa a orelha e fala, volte a estudar. E segundo, que ele proporciona meios para que isso aconteça através de divulgação, de provas que já existem. Então conta pra gente como que é isso, né? Porque professor é sempre professor, né? O professor tá sempre ali puxando a orelha do aluno, vamos voltar a estudar, vamos se qualificar. E como que isso foi natural do senhor? Então, eu costumo dizer que nunca é tarde para voltar a estudar. Não importa se tem 8 ou 80. Verdade. Tá? Qualquer idade. Eu fiquei 21 anos, voltei, fiz o ensino médio, fiz faculdade e passei a dar aulas. Aliás, antes de terminar a faculdade. Terminei a faculdade em 2002, mas em 2001 já estava dando aula. Na metade de 2001, na metade da faculdade, né? E aí, o Enem, deixa eu falar um pouquinho do Enem. O Enem começou em 98, mas era só para testar os alunos do ensino médio. E em 2004 ele passou a ser oficial para entrar na faculdade, né? E eu sempre estive assim, muito preocupado com as pessoas que pararam de estudar por muito tempo. Então, em 2006 eu comecei o curso de teologia. Em 2008, na metade do curso de teologia, que eu estudei até 2010, eu comecei nos locais do curso de teologia, nos aposentos, nas salas ali, eu comecei no contraturno, um curso preparatório para o Enem. Então tinha aula de teologia pela manhã e tinha aula preparatória para o Enem à tarde, nos sábados à tarde. Começamos em 2008, já tivemos turmas com alunos, até 32 alunos em sala de aula, e já
ajudamos bastante pessoas a se formar, a se preparar. Hoje, pessoas formadas em diversas profissões, engenheiros, advogados. Agora tá... A gente conversou com o pastor Henrique, se vocês procurarem aí uns episódios para trás, vocês vão ver do pastor Henrique aí dando testemunho de que ele foi uma pessoa alcançada, né, pelo estímulo que o Senhor deu para que ele voltasse aos estudos, terminou o colegial, cursou a faculdade, se formou em Direito, fez pós-graduação, escreveu o livro, e tudo isso é fruto da sementinha que o Senhor plantou no coração dele. Exatamente. Então, as minhas aulas, mais é um incentivo, porque quando eu estou aplicando as aulas do Enem, e também do Enseja, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu não ensino o aluno a matéria em si, eu ensino ele como encontrar a resposta. As minhas aulas se baseiam em 3 pilares: observação, interpretação e lógica. Então, ao ler a questão, e eu leio uma por uma, explico uma por uma para o aluno, todas as 180 questões da prova do Enem, seja qual for a matéria, eu os ensino como chegar na resposta, através da observação. Você pode até não entender muito de matemática, como eu também não entendo, embora só tirava 10 no ensino médio, em matemática. Mas eu sou formado em História, mas eu trabalho com todas as matérias, simplesmente utilizando a lógica, a observação e a interpretação da questão. Isso que são coisas que servem para a vida também, servem né? para a vida. Serve para a vida. Isso, é observação. É a experiência da vida. Exato. A maioria das questões do Enem são experiências do dia a dia, da natureza, do ambiente. Então é fácil de interpretar. Mesmo as questões que parecem mais difíceis, de matemática, de física, de química, nós vamos pela lógica. Nós vamos... Professor Mário, o senhor acha que muitos alunos, eles não chegam num bom resultado do Enem porque eles são muito ansiosos, não leem a prova direito ou estudam da maneira errada? Então, quando é para fazer a prova, tem uns que vão só chutando. Infelizmente, tem uma mania de marcar a resposta certa. O Enem tem 5 opções de resposta, o Enseja tem 4. E às vezes o aluno não quer ler. Ele, essa aqui, pronto, chuta. Começa olhando as respostas, nem lê a pergunta. A maioria do chute vai para fora. Então tem que ler e observar, porque a resposta está na pergunta. A resposta está no enunciado. Basta você ler o enunciado com atenção e olhar as 5 respostas, que vai ter sempre uma palavra que tem no enunciado e que tem em uma das respostas. É essa a resposta certa. Olha aí, já fica a dica para você que está estudando aí, está se preparando, né, para as provas que virão. Observação, atenção, não precisa de pressa, né? Tem muito tempo para fazer prova, tem um tempo né? certo. Tem muito tempo para fazer. Não quero sair 4 correndo, horas. não, né? Utilize o tempo, né? 4 horas, não faça em meia hora. Use as 4 horas todas. Exato. E o Enseja? Como que funciona o Enseja? Então, o Enseja, ele começou em 2002. O Enseja é o Exame Nacional de Certificação de Competência para Jovens e Adultos. Também é destinada para as pessoas maiores de 18 anos que não terminou o ensino médio. Só que o Enseja, ele não dá o acesso para a faculdade direto. Ele dá apenas a formação do ensino médio para quem parou, né? É só uma certificação. Isso, só uma certificação. Se bem que essa certificação é válida, por exemplo, a pessoa está trabalhando, está procurando emprego e muito se exige o ensino médio, tendo esse certificado já é habilitado para uma vaga melhor, sim, para um serviço melhor. Teve por um período suspenso o Enseja, onde tinha só o Enem, e o Enem dava também essa certificação, mas a partir de 2017 o Enseja voltou e o Enem só serve agora para o acesso à faculdade. Então quem presta a prova do Enem não vai ter um certificado de conclusão do ensino médio,
Ah, mas eu não fiz nem o fundamental. Não tem problema. Você pode ter parado em qualquer série. Se você for lá estudar comigo, eu vou deixar você preparado para fazer qualquer prova, inclusive de concursos públicos. Teve pessoas que não fez nem Enem, nem Seja, mas fez concurso público e se deu bem, porque estudou comigo preparando. Exato. Essas dicas aí. E Então, o estudo traz oportunidades, traz né? oportunidades. Quantos empregos precisa de ter o ensino médio, de ter o ensino superior? Verdade. Tem alunos meus que hoje têm um salário muito melhor porque não tinha nem fundamental, nem até, que vai até o 9º ano. Não tinha. Fez Enseja, fez Enem e foi para a faculdade e eu tenho um salário muito melhor. E como que funciona o Enseja? Quando que existe a inscrição? Então, é anual. Todo ano as inscrições abrem em maio, normalmente na segunda quinzena de maio. É um período de 10, 12 dias de inscrição só. Precisa pagar? Não. Do Enseja não paga. Do Enem é feita a inscrição, precisa pagar a taxa quem não estudou em escola pública ou não tem declaração de baixa renda. Aí precisa pagar uma taxa que está R$ 85,00 atualmente. Né? E a prova do Enseja é em agosto e a prova do Enem é em novembro. Tá? Sempre assim no início de novembro. E eu passo de 3 a 6 meses ensinando. Eu monto o curso para junho, julho, né? agosto, setembro, outubro. E sim, tem a apostila. Uma apostila nada mais é do que as provas do período anterior, do ano anterior. Então, eu tiro cópia das provas do ano anterior e aplico com os alunos um por um. E quando a gente faz a prova, né, quando tem essa resolução da prova, junto com o professor, junto com um grupo de estudo, parece que a mente da gente vai abrindo mais, né, do que estudar sozinho, né? Tem gente que tem habilidade para estudar sozinho, mas tem gente que a facilidade dele é quando ele está em grupo, né? Exatamente. Eu faço da seguinte forma, eu deixo eles responderem a questão, aí depois eu faço a correção explicando por que ele errou ou por que ele acertou. Olha aí. Aí ele percebe, aí a mente dele começa a abrir, ele começa a entender que é preciso ler com mais atenção, que é preciso observar os detalhes, que é preciso entender a lógica daquela questão. Mesmo para quem faz um Enseja, por exemplo, falar, cursei até a 4ª série, vamos supor. 4º ano agora, 3º ano, 4ª série. A pessoa, o senhor acha que ela se acostuma a voltar numa sala de aula numa faculdade? Costuma sim. Acostuma pelo seguinte, mesmo que tenha parado, sabendo ler e escrever, é o suficiente, tá? Não importa se parou no 1º, no 2º, 3º, 4º, 5º ano. Eu não recomendo que faça primeiro a prova do ensino fundamental, porque o Enseja tem fundamental e tem médio. Não vai fazer, se você tem mais de 18 anos, não vai fazer do fundamental primeiro não. Já faz direto do ensino médio. Né? Agora, que o fundamental é para quem tem mais de 15 anos e não terminou até o 9º ano. Agora, se você tem mais de 18, já tem que ir direto para o Enseja ensino médio ou para o Enem, se você pretende ir por uma faculdade. Ah, mas eu não estudei nem direito até o 6º ano em nada. Não tem problema. Pastor Henrique, que você falou aí, ele não tinha. Não tinha. Ele não tinha nem o fundamental. Não. Não tinha nada, mas só que ele tem um detalhe, viu? O pastor Henrique, eu quero ressaltar aqui, que ele é um autodidata. Ele gostava de ler. Leia muito. Aí é que está o segredo. Leitura. Eu sempre li muito jornais escritos, revistas e reportagens. Há uma coisa que cai muito nas provas, tanto do Enem quanto do Enseja, é atualidade, reportagens, meio ambiente, os assuntos do momento. E o importante é que enquanto mais você lê,
mas você aumenta o seu vocabulário também, né? Exatamente. A parte escrita sua melhora muito, porque você vê lá como que foi escrita aquela parte, as pontuações, Aí é né? que está, chegamos na redação. A redação tem tanto neném quanto nem seja. E a redação, ela tem um peso muito grande. E eu ensino também a redação. Eu ensino também a redação porque eu passei por uma experiência pessoal de redação, embora não sou professor de língua portuguesa, mas eu cobro isso dos meus alunos, o escrever corretamente, o falar corretamente, o ler corretamente com pontuação, porque em 2015, ainda estava dando aula, eu fiz uma prova de mérito para um aumento de salário como professor, para ter um aumento de salário. E essa prova era composta de 60 questões e mais uma redação. E eu tinha que tirar, a nota mínima seria 7. Tá? Não podia tirar menos de 7. Só que somaria a nota da prova, das 60 questões, mais a nota da redação. Aí somaria os dois, dividiria no meio, tinha que dar no mínimo 7 para poder ganhar esse aumento, um aumento de 10% que eu me lembro até hoje. E eu fui fazer essa prova, como todos os outros professores do estado fizeram, e tinha 60 questões. E quando veio o resultado, eu tirei apenas 5 nessa prova com 60 questões. Porém, enquanto eu estava fazendo a prova, eu observei que uma das questões, a de número 32, lembro disso até hoje. Olha a memória do professor. Foi em 2015. Questão de número 32, o assunto era o mesmo assunto da redação. O mesmo assunto. Bastava eu responder de forma inversa. Baseando nessa questão, eu fiz a redação. Fiz a redação muito bem. E quando veio o resultado, eu tinha tirado apenas 5 na prova, mas tirei 10 na redação. Olha aí. 5 com 10 são 15. Dividir por 2, 7,5. A salvação foi a redação. Foi a redação. Ganhei o meu aumento. Dependendo, né, o pessoal faz Enem aí, dependendo do curso que você escolhe, tudo, a redação sempre tem o peso. Tem um peso muito grande. E aí, dependendo do curso, aí eles vão pesando mais, ou as questões de exatas, ou as questões de humanas. Exatamente. Mas ninguém escapa da redação. Ninguém escapa. Então, de qualquer maneira... Tirar uma boa pontuação na redação te dá novos horizontes para o curso que você está querendo. E a redação é o quê? É treino, é leitura e é ali dedicação, né? Isso. Pastor Mário Às Breves. vezes a pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar. Exato. A questão é essa, é ler e interpretar o que está se lendo. Porque senão é como se só fosse jogado palavras ao vento, não fazem sentido na cabeça da pessoa, né? Vale a pena voltar a estudar? Vale a pena. Independente da idade? Até 80 anos vale a pena. Mesmo que tenha 80, vale a pena. Eu tenho pessoas conhecidas minhas. A minha irmã, por exemplo, está com 76 anos. Se formou recentemente. Olha aí que beleza. Tá? Em advocacia. Olha aí. Direito. Eu estava entrevistando a doutora Carol, médica, e ela estava falando que no curso de medicina dela tinha um aluno com mais de 70 anos, não era isso, Pablo? Com mais de 70 anos. Você encontra pessoas de todas as idades. E às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô aposentado, eu não vou mais fazer nada na vida, tô encostado, volta a estudar. Volta a estudar. Não, vai. Tem tempo, você ainda pode ser uma pessoa com curso superior, mudar seu estilo de vida, mudar seus rendimentos. E outra, deixar exemplo, o salário mínimo para lá. Deixar exemplo para os netos, para os filhos, né? Para a vizinhança toda de superação, né? Exatamente. Aí, ó, fica aí a dica para você, porque às vezes você fala assim, eu tenho
Ah, já tô com 60 anos, já tô com 65. Não vou fazer o quê com diploma? Não é o diploma por si só, é o conhecimento também, é você se valorizar como um ser humano, ser pensante, que estuda, que lê jornal, que tem uma opinião para dar, porque é uma pessoa informada, né, pastor? Tem tudo isso, né? E na época que a gente vive hoje, quem não tem informação não tem saúde. Porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente cuida da saúde, mais a gente cuida da família. Tem gente que não consegue ler a bula do remédio. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Não, se aplica, vamos lá, levanta daí, ó, bora lá estudar, bora lá melhorar na vida, né, pastor? Isso. Ah, minha esposa, por exemplo, voltou a estudar também bem depois, bem distante. E ela foi fazer faculdade, já tinha quase 60 anos. Quando ela se formou, estava com 60. Eu, quando eu me formei na faculdade, ainda tinha 45. Mais novo, ela fez depois. Mas, para que você está estudando? Depois de 60 anos, ela teve um grande aumento no trabalho, porque foi reconhecida como professora. E hoje em dia tem muitas oportunidades, né? Não é que nem antigamente que o estudo ele era mais ou menos para uma certa elite. Não, hoje o ensino ele está ao acesso de todos, né? Tá bem amplamente. Só não estuda quem não quer. Só não estuda. Aí, o professor Só não falando. estuda quem não quer, tá? O governo fornece uniformes, fornece tudo, material, tudo. Os alunos adolescentes, que eu trabalho com eles ainda hoje, eu vejo o governo fornece tudo e muitas vezes não quer nada com nada. Eles que não querem. Você, que é do meu tempo, que é mais antigo, você lembra que a gente tinha que pagar tudo. Era uma dificuldade, tinha que comprar livro, né? Tinha que comprar uniforme, tinha que andar muito. Eu andava muito para ir para a escola. Hoje o transporte público passa aí, o ônibus escolar passa na porta de casa, né? Exatamente. Onde tem transporte, não tinha transporte público, não tinha nada. Hoje tem todas as facilidades, a pessoa só precisa ter vontade. E meu trabalho é esse, é incentivar você que parou de estudar, seja qual for o motivo, a voltar a estudar. Ainda tem tempo para você. Sempre há tempo. Enquanto há vida, há tempo para fazer aquilo que a gente sonha, né? Exatamente. Ou às vezes aquilo que você nem sonha, às vezes você nunca imaginou em ser formado em alguma coisa, começa a sonhar hoje, nunca que dá tempo de realizar, né? Nunca é tarde para voltar a estudar, se formar. Tem pessoas que a gente conhece, por exemplo, às vezes nem estudou comigo, mas só para uma palavra de incentivo, a Gorete. A Gorete, que muitos conhecem, está terminando agora um curso superior, fonoaudiologia, eu acho que né? Fonoaudiologia? Isso, exatamente. Exatamente. Pelo incentivo. Isso. Inclusive o filho dela me ajudou no início, em 2008, 2009. O Júlio me ajudou dando algumas aulas. A gente fez entrevista com ele ontem, vai pro ar também. Ele me ajudou dando algumas aulas no início desse curso que eu ministro. 2008, 2009, ele me ajudou ensinando a parte das exatas. E ele é muito bom nisso. Ele é bom. Ele se formou em física pela Unifesp. Menino super inteligente, super inteligente. Então fica a dica para você que tá aí pensando, o que eu vou fazer nesse ano de 2024, né? Estamos no começo do ano, dá para se programar. As inscrições são em maio. Né? Dá tempo de se programar, dá tempo de se organizar, dá tempo de colocar a sua vida escolar em ordem. Dá tempo de estudar e se preparar. Exatamente. E o senhor vai dar aula esse ano também? Estamos planejando. Olha Depende aí, que tenha candidatos, que tenha alunos. Pessoas interessadas, né? Isso. E independente de qualquer coisa, pense no seu futuro. Pensa na melhoria de vida, de qualidade da vida, da sua vida e da vida da sua família também, né? Exato. Primeiro sábado de junho já começa as aulas. Olha aí. E o nosso tempo já foi, né? Olha, ela só fica só me cutucando aqui com os horários. Mas eu gostaria, assim, eu sei que o senhor já deu várias palavras de incentivo. Eu sei que muitas pessoas vão acordar para a vida,
né? Porque às vezes fica, olha, não tinha pensado nisso, agora começa a pensar. Mas eu queria que o senhor deixasse assim, suas considerações finais para essas pessoas aí que estão assim, tô pensando em fazer uma coisa diferente em 2024. Então, se você está pensando em fazer uma coisa diferente em 2024, tem que partir daí, estudar. Nunca é tarde para voltar a estudar. Tá? Nunca é tarde mesmo. Mas eu já passei de 50, eu já passei de 60. Nunca é tarde. E mesmo que estiver aposentado, dá para ter outra profissão ainda, Dá né? para ter outra profissão. Eu tinha outra profissão, eu era vendedor de lojas, mas eu queria ser professor. Eu fiz a faculdade e mudei de profissão. Exatamente. Então, nunca é tarde. Fica aí o incentivo para vocês. E eu queria aqui agradecer ao senhor pela sua disponibilidade de oferecer, né, ao pessoal de casa esse incentivo, essas informações para que eles programem o ano de 2024, já incluindo, né, essa questão escolar, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, quero emagrecer, eu quero viajar, eu quero reformar a casa. Já coloca aí também, eu quero tirar o meu diploma, eu quero fazer uma faculdade, eu quero melhorar de vida. Eu quero estudar, isso mesmo. Já acrescenta, né? Exatamente. E como forma de agradecimento, eu quero deixar aqui para o senhor uma lembrancinha do nosso podcast. Maravilha. Para que o senhor utilize, assim, quando o senhor estiver aí tomando um cafezinho, o senhor lembrar. Olha aí, o senhor lembrar, aqui ó, o podcast Maravilha. da Kombi desse lado. Maravilha. Para que o senhor lembre sempre da gente com uma forma carinhosa de dizer obrigado pro senhor. Obrigado, obrigado mesmo, eu que agradeço. Imagina. E você aí, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, se programar para as inscrições do Enem e do Enseja. É os dois. Né? E estudar, né? Que é o mais importante, né, professor? Isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.